Capítulos de uma história contada pelas mãos de um pioneiro. No aniversário de Maringá, vamos saber um pouco da história da cidade de um ponto de vista diferente, interessante. Coloca no ar. Foi numa leva que a cabocla Maringá ficou sendo a retirante que mais dava o que falar. Histórias não faltam para esse pioneiro. É aqui que seu Edgar vive desde 1951. Quando esse alemão chegou na cidade, pouca coisa existia, a não ser algumas casinhas, ruas de chão batido e, segundo ele, muito tédio. E para piorar, não falava nada em português. Como passatempo, ele usou a pintura e fez disso uma linguagem que acabou sendo compreendida e aceita por todos que tinham acesso a essas obras de arte. Ele começou a pintar tudo o que via, ruas, comércios, casas e avenidas da época, tudo como diversão. Mal sabia ele que seu passatempo preferido fosse um dia virar páginas importantes da história de uma cidade. Maringá, Maringá, volta aqui pro meu. Seu Edgar foi o primeiro pintor da cidade. Um ano depois que ele estava aqui, ele já realizou a sua primeira exposição. De lá para cá, é claro que muita coisa mudou, mas essas telas guardam importantes capítulos de uma história contada, literalmente, por essas mãos aqui, ó, que ajudaram a construir Maringá. Seu Edgar, o senhor fez parte dessa história duplamente. As suas mãos ajudaram literalmente a colocar os tijolos aqui da construção dessa cidade e também nas telas. E nas telas também, logicamente. Maringá, Maringá. Puxa, um dia a história de Maringá vai precisar isso. Porque fotografia tinha preto e branco, depois alguns fotógrafos queimaram todo o arquivo deles e tudo lá e desapareceu isso. Então isso aqui é muito triste e eu guardei. Então vamos ver, aqui tem certos quadros, por exemplo, da Igreja São José, não tem fotografia. E eu pintei isso e provavelmente isso vai sobreviver, esse quadro, né? Mais alguns 500 anos, né? Engenheiro da companhia Melhoramentos, seu Edgar foi muito respeitado por grandes nomes e homens, como Arthur Thomas e Gastão Vidigal. Eles tinham feito um pequeno museu com meus quadros, que nós sempre mandamos, porque a companhia, sempre, geralmente, é o departamento técnico, que era mais importante, eles sempre queriam mostrar o que nós fizemos, o que deve ser feito, e pelas caricaturas e essas coisinhas assim, como eles nos alertamos a companhia, indiretamente, né? Obras de concreto ou compostas por tintas, pincéis e cores. Cada uma delas conta um pouco do que aconteceu por aqui. Não é à toa que seu Edgar tem o título de um dos maiores historiadores do Paraná. São quase 200 telas e uma memória invejável. Ficar perto dele é ter uma aula de arte, história e muita cultura. E pelos desenhos mais atuais como este, dá para perceber que enquanto ele viver, essa história continuará sendo contada. Eu não consigo sair de Maringá. Eu já diversas vezes pensava, pô, eu vou sair de Maringá. Não tem jeito. Eu fico alguns 14 dias, aí eu já tenho saudade de voltar. Maringá, Maringá. É um dom de Deus, né? Os traços maravilhosos.